Aleluia, glória a Deus, oh Deus maravilhoso. A gente agora vai passar pelo momento da palavra. Gostaria de convidar o bispo Ziel. Amém? Seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Pediu o pastor Wilson para estar orando pelo bispo. Amém? Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Me responda o seguinte: você já deu um sorriso para quem está do seu lado? Eu dei um sorriso, um abraço, um glória a Deus por quem está do meu lado. Amém. Eu da mesma forma. Glória a Deus. E antes de começar, estávamos ali confabulando o tempo lá atrás. Começamos a glorificar a Deus pelos anos, ou melhor, pelas décadas. Vai se entregar aí. Em Volta Redonda. É muito bom a gente lembrar. Glória a Deus. Verdade, verdade. Estarmos juntos mais uma vez. Muito bom. Se a gente for falar aqui, a gente vai pegar a história, a gente vai... Que também é edificante a gente rememorar aqueles tempos lá do início em Volta Redonda. Glorifica a Deus e nos edifica. Só 30 anos atrás. Só 30 anos atrás. Deus é bom. Em Volta Redonda, o nascedouro do Projeto Vida foi junto, em comunhão, batalhando, e continuamos juntos. Aleluia. Para a glória do Senhor. Estenda a sua mão para cá, senão vou começar a falar aqui, termino chorando e o coração. Ó Deus, como é bom estarmos neste momento de gratidão dos homens da igreja, chamando alguns para dizer ao Senhor que nós estamos contentes uns com os outros e queremos te cultuar. O teu louvor, a tua honra nos lábios, no coração e na mente de cada um. Ó Deus, aqueles e aquelas que vieram com eles dizer ao Senhor, muito obrigado. Agora nós queremos continuar recebendo ministração do Senhor, e aqui está o teu servo para transmitir a tua palavra, e aqui estamos nós para receber ministração. Espírito Santo, tire qualquer dificuldade e nos faça deleitar-nos. Faça-nos, porque nós estamos aqui ávidos por isso, querendo muito isso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, querido. Pastor, foi graça e paz, queridos. É de emocionar, porque a gente tem uma história, um histórico espiritual. E às vezes o tempo passa e o envolvimento com a obra, aquilo que a gente tem como responsabilidade de reino, o que haveria de ser uma prova de aliança e de firmarmos cada vez mais o fato de estarmos juntos, às vezes por conta dos compromissos nós ficamos longe. Só que Deus se engraça, aí arruma uns eventos desse, uns compromissos desse, aí a gente se encontra literalmente em alguns lugares, e hoje eu me sinto extremamente lisonjeado. Para quem não sabe, eu sou irmão do apóstolo João. Aliás, ele que é meu irmão, que eu sou 5 anos mais velho que ele. E eu comentei com ele que eu estaria vindo aqui. E ele disse assim, poxa, se eu tivesse mais tranquilo, até iria contigo. Porque talvez vocês não saibam. E o senhor talvez não vá lembrar.
Quando nós começamos o nosso ministério, e às vezes nós íamos fazer algum evento evangelístico fora da igreja e nós não tínhamos som, vocês não sabem disso. Foi esse ministério que emprestou o som para a gente em alguns momentos. Você lembra disso, pastor? O apóstolo me fez lembrar disso. Ele falou: se o pastor estiver lá, fala com ele, porque eu tenho muita gratidão no coração pela predisposição dele acreditar em nós. Por que acreditar? Porque naquela época, me permita a tranquilidade, eu creio que eu estou em casa, chamava a gente da igreja do Oba-Oba, e era duro ouvir isso, que a gente não tinha responsabilidade com a palavra, era duro ouvir isso. Só que foi passando um tempo, que alguns ministérios recebiam algumas pessoas, e alguns pastores, por talvez não terem habilidade, capacidade, e me permitam, talvez por não quererem algumas bombas, eles falavam assim: procura o Projeto Vida, que lá eles vão cuidar de você. Aí você imagina as bombas que a gente recebia. E às vezes a gente tem uma leitura de discipulado muito pequena. E eu vou falar algo que talvez você vai achar prepotente da minha parte. Talvez você que não me conhece vai ficar assim: mas caramba, esse camarada já pegou o microfone, já me deu uma lambada dessa. Por que eu falo assim? Deus, ele é tão estrategista, ele é tão bom, ele é tão eficaz naquilo que ele faz. Você está me ouvindo? Vai continuar me amando? Melhor um amém, vai. Deus é tão estrategista que ele foi lá na sua casa e te salvou primeiro, porque depois que salvou você, o resto ficou fácil, porque o cri-cri era você, o problema era você. Só que às vezes nós vestimos uma capa de crente e nos achamos melhores do que os outros, vestimos uma capacidade talvez altiva, e quando eu falo da altivez, não é altivez somente altivez espiritual. A gente se acha melhor do que alguém. Só que quando o Evangelho de Cristo de fato toma o nosso ser, nós nos tornamos agregadores, pessoas que agregam os valores espirituais, e são esses valores que chamam pessoas para perto. Eu não sei da tua história de vida, mas eu tenho certeza que Deus usou alguém que foi literalmente ousado, não respeitou você à altura que deveria, e literalmente ficou em cima de você até que você criasse coragem e se convertesse. Só que às vezes nós entramos num patamar de evangelho que já estou salvo, já estou crente, estou na paz, estou na bênção, se Deus enviar alguém, tá bom. O que eu quero falar com você essa noite? Na hora que eu cheguei ali, que eu dei uma virada para trás, eu falei: congresso de homens com tanta mulher, como é que eu vou fazer? Porque a gente é fominha de igreja. Tem culto de criança, a gente quer ir. Tem culto de mulheres. Lá na igreja eu brinco assim, a minha esposa, ela reúne, domingo agora ela fez uma rede de mulheres, reuniu lá com um grupo de mulheres, aí alguns homens ligando para mim: pastor, mas a gente não pode não? Eu falei: pode, mas não sei se vai caber bem você lá, com a conversa que vai ter. Aí o povo fica nos bastidores, fica na cantina, fica na mesa de som, fica na sala das crianças. Aí teve um dia que a minha esposa falou: gente, tem uns homens escondidos aí. Aí foi averiguar, tinha mais homem do que mulher na rede de mulheres, porque a gente é fominha por Bíblia, nós gostamos de palavra. E dentro daquilo que nós como igreja, aí eu não quero levantar denominação, eu quero falar como igreja, o que somos ou o que a igreja é em Cristo. O que nós precisamos saber, ou pelo menos permanecer, no que diz respeito à ação de Cristo. E o tema que foi, eu creio que deve ter tido aí muita oração, e deixou eu também desesperado para entrar no contexto, que é o verso 13 de 1 Coríntios 16: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Novamente: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Como eu disse,
nós precisamos entender alguns contextos. E quando a gente lê cartas aos Coríntios, em muitas das ações que Paulo tinha, e eu sempre, quando eu falo de Paulo, ao mesmo tempo que eu acho ele extremamente santo, extremamente submisso, extremamente autêntico, extremamente amoroso, eu também consigo ver o outro lado de um homem extremamente prepotente, extremamente autoritário, extremamente abusivo em algum posicionamento, em alguma colocação, mas eu pego a balança daqui com a daqui e coloco Paulo no meio e falo: um homem extremamente trabalhado pelo Espírito Santo, um homem extremamente trabalhado por Deus, um homem extremamente obediente à vontade de Deus. E para eu, pelo menos, fazer você entender, ou a gente entender um pouco mais a respeito desse texto, ou pelo menos desse versículo, se você observar as cartas de Paulo, ele sempre está envolvido com uma comunidade, ele está sempre envolvido com uma cidade, mas presta atenção numa coisa: ele sempre está envolvido com gente, ele sempre está envolvido com nomes, ele sempre dá nome, ele sempre chama pessoas para perto, ao mesmo tempo que ele lança conhecimento sobre um grupo. Aí eu quero usar o grupo aqui, uma multidão. Ele sempre quer adestrar, ele quer forjar, ele quer ajustar, ele quer podar, ele quer alimentar. Só que ele usa pessoas para falar com a multidão. Ele usa pessoas. Você consegue avaliar, averiguar, pelo menos medir um pouco da autoridade que você tem em Cristo? Por que eu falo assim? Porque Paulo, em todo tempo, ele articula meios espirituais para que as pessoas entendam e saibam o quanto de autoridade elas têm. Às vezes a gente prega, fala, estuda, busca muito a respeito de autoridade, porque hoje eu posso falar, não sou tão velho, mas não sou tão novo mais. Eu hoje já vou para 60, sou casado há 36 anos, com 5 de namoro e 1 de piscada de olho, tem que contar também, então 42 anos. É algo inédito, porque no tempo que a gente está vivendo, é meio louco a gente falar isso. Sou casado com uma única esposa. Vai, pastor, por que você está falando isso de púlpito? Porque hoje o negócio está louco. Ou eu estou exagerando? Estou sendo carnal no altar? Porque parece que o certo é errado, ou de aliança é que é errado. Sim, estou mandando recado para ninguém, até porque eu não te conheço, estou muito em paz aqui. Casal de filhos, eu estou insuportável, porque eu não sabia como era bom ser avô, e os avós que estão aí vão me entender, que eu era um Gesiel com os filhos, agora com o neto, tem hora que nem eu me aguento, porque não é, cadê, tem avós aí, me ajuda aí, tem avós? Então não estou falando nada demais não, né? Porque é um negócio inexplicável. Na hora que eu estava vindo para cá, aí vai fazer 2 anos, mas fala igual a tagarela: vovô, cadê a Bisa? Perguntando da minha mãe, porque ela não queria falar comigo. E a minha mãe, quando liga, ela fala com a bisneta do meu celular. Ela falou: eu não quero falar com você, eu quero falar com a Bisa. Aí você fica assim: Senhor, o que é isso? Talvez para você que está me ouvindo, pastor, que bobeira. Um dia você vai me entender, você vai lembrar dessa conversa, ou se você conversar com alguns avós aí, você vai entender. Eu perdi meu velho há 3 anos atrás. Uma vez eu cheguei em casa, na casa dele, o meu filho estava lá, aí estava o Vinícius sentado em cima da freezer, que ele falava da freezer, da geladeira, de perninha de índio, e conversando com meu pai. Eu falei: pai, o senhor está doido? O que o Vinícius está fazendo em cima da geladeira? Ele queria, eu coloquei ele lá. Eu falei: mas como assim, pai? E se ele cair? Ele falou: não, eu falei para ele ficar sentado, que se ele se mexer, ele cai. Ele falou que tá bom, não vai se mexer não. E deixou ele lá em cima, meu pai sentado embaixo. Se ele cair, ele cai em cima de mim. Quando que eu, Gesiel, podia subir na cadeira? Ou eu estou exagerando? Aí avô. Aí eu briguei com meu pai. Hoje eu estou fazendo pior que ele.
Porque o seio familiar nos adestra a sermos melhores pessoas, melhor família, um melhor líder. E Paulo, na sua postura ousada, para não ficar eu falando mal dele, ele sempre adestrou os líderes ou os liderados dele dessa forma. E você já leu na carta aos Coríntios a pergunta: mas quem é de Paulo? Quem é de Apolo? Sempre umas perguntas meio capciosas e que faz a gente ficar tentando achar os pormenores da palavra. E esse versículo: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, tem a ver com o contexto de Paulo. Eu vou usar um termo que talvez você vai achar um pouco estranho: adestrando Timóteo e adestrando Apolo. E por conta dessas ações de discipulado direto com esses dois homens, foi que saiu essa declaração um pouco exaustiva, chamativa, mas que tem um peso de guarida em nossos corações. Aí, só um parecer, me permita aqui 5 a 7 minutos no máximo. Eu disse que Paulo, ele termina, você pode reparar, que todas as cartas dele, ele termina normalmente falando de pessoas, agradecendo alguém, incentivando alguém, desafiando alguém, entre parênteses, mandando alguém procurar alguém que está passando algum nível de dificuldade, sempre, porque o coração dele ardia pela igreja, pela multidão. Mas preste atenção numa coisa: ele não abria do discipulado, discípulo ao lado, aquele que aprende não só por que ouve, mas por aquilo também que é visto, aquele que está do lado, não só como um companheiro ou alguém presente, mas que tem prazer de estar junto. Eu sempre, quando eu saio para ministrar assim, eu sempre venho com alguém, mas por estar aqui em Volta Redonda, eu moro em Resende, eu não sou um pastor de tempo integral, eu trabalho numa empresa, sou novinho, há só 40 anos, e achei melhor, se eu falo que era para vir, eles não iam se virar lá e vir de carro para cá, e alguma coisa, e eu não queria criar problema. Aí falei: não vem não, estou tranquilo, estou na paz, já estou aqui em Volta Redonda mesmo, me viro por aqui. Por que eu coloco isso? Olha aqui para mim, querido: não ande sozinho. Pastor, por quê? Avalie o que eu vou te falar, mas seja maduro no que você vai pensar. Se você quer saber como que está o teu nível de santidade ao Senhor, avalie a tua santidade quando você estiver só. Porque a nossa santidade não é medida quando nós estamos no meio da multidão ou junto de alguém. Ela é medida quando nós estamos sozinhos. Pastor, não entendi, eu te explico. O que você faz quando você está sozinho? O que a tua mente articula? O que você quer ouvir? O que você quer ver? O que você quer comer? O que você quer beber? Com quem você quer conversar? O que você quer conversar? O que você quer ouvir? Quem você quer ouvir quando você está só? Aí você vai avaliar o nível da tua santidade. Trazendo o contexto da autoridade, fala-se muito de autoridade. E me permita a liberdade, talvez os mais novinhos aqui, que já posso dizer que sou pai de alguns, pela idade dos meus, nós fomos adestrados a um nível de relacionamento com pessoas que a autoridade era no grito, a autoridade era na imposição. Eu posso falar do meu pai com muita maestria, e quem pode falar mal dele é só eu. Se você falar, eu pego você lá fora. Mas meu pai era no grito, era no safanão, era no pedala Robinho. Quando dava alguma coisa errada, ele dava um aqui no pescoço, que eu catava cavaco 1,5 m, 2 metros. Alguns talvez tenham história parecida, porque a autoridade era medida pelo grito, pela força, pela imposição da força e pelo espaço onde estava. E nós crescemos com esse nível de ensinamento, de aprendizado, de direcionamento. Posso continuar? Você está de boa? Está comigo? Só que às vezes nós trazemos isso para a igreja, ou às vezes nós levamos isso para depois do seio familiar.
para a estrutura de família. Aí, pastor, eu não entendi. É aquele negócio, se eu apanhei, agora que me aguarde quem está na minha frente, vou bater muito. E numa linguagem simplória, talvez o bater não é só bater de dar mãozada, é o bater no grito, na imposição, na dureza de coração, na insensibilidade, na exigência, num posicionamento abusivo. Só que aí a gente vai sendo adestrado pelas cartas de Paulo, pegando o gancho do que nós estamos conversando, e adestrado pela Bíblia, e a gente começa a entender que a grande maioria das pessoas que tinham autoridade na palavra, a autoridade delas não era medida pelo grito, pela força, pela imposição, pela dureza. Sempre foi medida pelo número de pessoas que eles serviam. Você está aí? Você está aí, filho? Não, só para saber. Porque a autoridade não é por imposição. A autoridade é pelo servir. E quando Paulo ele trabalha isso no coração de Apolo e Timóteo, não precisa abrir, ou de repente vão colocar no telão aí, mas se não colocar, a gente vai junto. O verso 5 do capítulo 16 de 1 Coríntios diz assim: irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia, numa confirmação aqui. E o verso 10 fala assim: e se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra como eu também. A gente sempre fala de Timóteo. Eu não sei se aqui, ao longo da história dessa igreja, se não teve algum percurso aí de chamada ministerial, que colocaram algum nome de um ministério, Timóteo, meu discípulo, Rede Timóteo, alguma coisa a gente trabalhou, ou talvez não diretamente num direcionamento de 1, 2, 3, 4 meses, ou especificamente num 2 ou 3 domingos que foi falado sobre Timóteo. Só que posso estar errado, posso estar equivocado, mas na grande maioria das vezes ninguém fala das fragilidades de Timóteo. Para começar, ele tinha uma debilidade física visível. Era um homem que carregava crises existenciais ferrenhas. Paulo tinha que confrontar, e junto com o confronto tinha que levantá-lo literalmente todos os dias, no conselho, na chamada de atenção, em alguns momentos com uma carga a mais de amor, em algum momento algumas lambadas para ele acordar para a vida. Ele, Timóteo, na visão das pessoas, não era benquisto. Ele era discípulo de Paulo, mas não era benquisto. Aí quer escandalizar? Quando Paulo saiu de Éfeso, quem ele deixou lá? Timóteo. Posso continuar? Então fala com a pessoa que está do teu lado assim: tem jeito para ti. Agora olha aqui para mim. O detalhe é quando você fala com o teu irmão, tem jeito para ti, e ele fala assim: poxa, obrigado, glória a Deus, eu achava que não tinha, eu achava que não dava. O pior é quando alguém escuta um negócio desse e fala: não sei porque você está me falando isso, eu estou pronto, eu sou o cara, eu sou a cara, já que a mulherada veio. Porque às vezes a gente pensa que é autossuficiente. E Paulo, trabalhando no coração de Timóteo. E quando ele fala isso, ele fala assim: eu queria muito ir para Corinto. A carta dele é para Corinto. Só que ele vê que o povo tem dificuldade, e ele percebeu o seguinte: eu vou passar, aí numa linguagem nossa aqui, eu vou no culto de Pentecostes, eu vou passar em Pentecostes, vou ver como é que está, me perdoe a linguagem, como é que está a galera, que aí dependendo como eles estiverem, eu vou perceber se eu vou ficar mais tempo, ou se eu já posso ir embora no dia seguinte. Olha aqui para mim, querido. Você já foi aconselhar alguém, que de repente você saiu de casa e falou assim: fica tranquilo, no máximo 40 minutos, 1 hora eu estou de volta. Aí você chegou lá, não era aquilo que você pensava. Deu 1 hora, deu 2 horas, deu 3 horas. Você já estava chamando Jesus de Genésio. E a pessoa necessitada de uma palavra, de um aconchego, de um consolo, e você percebia: se eu sair daqui, ele morre. Paulo, ele tinha tanta garra de amor e tanta gana pela vontade de Deus imprimida no caráter das pessoas, que ele passou a esquecer de quem ele era. Só que quanto mais ele era usado pelo Senhor,
mais ele percebia que ele não era nada. Aí por que a gente estufa esse peito de rolinho para a gente ser crente às vezes? Peito de rolinho, pastor? Aí você escolhe o peito que você quiser. Porque às vezes a gente se acha tão santo, tão crente, tão, que a gente passa a olhar as pessoas com um olhar diferente. Sabe o que Deus colocou no meu coração quando o Adam me ligou e me deu o tema? Como que eu vou ser vigilante se eu não consigo passar a transmitir, induzir vigilância em quem eu amo? Dentro disso, Paulo está em Pentecostes, aí ele usa um termo, depois você lê, que ele entendeu que era uma oportunidade linda que foi dada a ele. Irmãos, eu estou falando de Paulo. Como é que esse camarada ainda tem a audácia de olhar a cena, ver a estrutura e ser grato ao Senhor pela oportunidade linda que Deus está dando dele estar no meio de uma igreja problemática, de um povo cri-cri para dedéu, e ele chega não na prepotência cristã, ele chega com a palavra revelada, com a palavra de amor, com a palavra de bondade, com a palavra de confronto, mas em momento algum ele expõe quem ele é. Aí entenda o seguinte, eu li o verso 5 e o verso 10. No verso 11 do mesmo capítulo, fala assim: portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Por que ele fala assim? Paulo estava temeroso como que estava o coração de Timóteo, como que Timóteo estava vendo toda a situação. Só que aí eu quero que você pondere o seguinte: apesar desse pano de fundo que eu estou falando a respeito de Timóteo, de deformidade, que ele tinha enfermidade emocional, passava por crises emocionais, ele demonstrava fragilidade, Ei, olha para mim, mostrar fragilidade para quem tem autoridade não é vergonha. Você não vai mostrar a tua fragilidade para quem não vai acrescentar nada na tua vida, quem não vai te dar ensinamento, conselho, quem não vai pesar com a palavra. Quando eu falo pesar com a palavra, não é chicotear com a palavra, pesar com a palavra, com o conselho neutético, com o conselho bíblico, aquele que literalmente abre a Bíblia para falar. Eu disse a você que eu sou casado há 36 anos, e eu tive que orar muito para conquistar o coração da minha esposa, porque ela não gostava de mim. E a família dela também não fazia muita questão, porque o padrão da minha família não era aquele padrão cristão. Então o negócio ficou estreito para o meu lado. Tive que orar mais, jejuar mais, apaixonado, aquela coisa toda. Só que o meu foco, como qualquer adolescente, era, me permita aqui, a menina. Só que a primeira vez que eu entrei na casa da minha futura namorada, que eu entro na sala, que eu dou de cara com meu sogro, e ele com a Bíblia na perna esquerda, e eu tremendo igual vara verde, e ele preparando a palavra que ia pregar. Aí a família crente, alguns fazendo pergunta para ele, e ele, não, mas Deus diz assim na Bíblia, Deus fala assim em Abacuque, Deus fala assim em Corinto, Deus fala assim em Salmo, Deus fala assim em Provérbio. Eu falei, misericórdia, para eu ganhar essa mulher eu vou ter que ler Bíblia para dedéu. Que eu entendi ali que não era namoro. Eu não estava entrando numa casa qualquer. Eu tinha que mudar o processo. E mudei. Radicalizei. Desesperei. Por amor. Pastor, que testemunho lindo. Lindo porque não era você. Porque qualquer coisa que fazia, parecia, eu posso dizer que parecia que não estava certo, parecia que não estava bom, parecia que não tinha nada a ver. Porque você fica aquém, preste atenção, você fica aquém quem demonstra autoridade, mas você quer ficar perto de quem de fato é autoridade.
Quer que eu repita? Você fica aquém de quem demonstra, mas você quer ficar perto de quem tem. Isso já é um ponto aqui para nós, na nossa vigilância, do contexto de crente, do processo de evangélico. Se Timóteo, quem mesmo? Ele estava debaixo desse processo tão aquém, como que Paulo colocou esse homem para liderar? Aí vamos comigo. Se ele fala tanto de Timóteo e chama tanta atenção dele, e ele fica preocupado se ele, Paulo, seria bem recebido quando chegasse, porque Paulo estava receoso de Timóteo dar uma trauletada nele. Aí ele começou, pelo menos é o que eu quero embasar minha conversa com você aqui hoje, ele começou a chamar uma ideia, ou um entendimento, ou um outdoor visível na mente daquela estrutura evangélica, de serem vigilantes, de permanecer firme na fé, de ser varonilmente como homem e fortalecer. Ou seja, eu pego isso tudo, faço um bolo e escrevo assim: maturidade. Por quê, pastor Gisel? Porque hoje, qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus, que deixa se levar pela imaturidade espiritual, paga mico, orangotango de boné. Está achando que tem autoridade, mas as pessoas sabem com quem e o que está lidando. Horrível? Horrível. Mas o contrário é show. Porque quem tem, não precisa vender peixe, não precisa fazer firula. Ele é. Ele abre a boca, é remédio. Ele confronta, o confronto é aceito, por mais desconfortável que seja, o confronto é aceito, por mais desconfortável que seja. Por quê? Porque tem autoridade. Não tem, querido. Eu vou fazer o quê? Ele acha que tem. Me perdoe talvez a simplicidade, mas eu cresci no evangelho literalmente por pessoas do nós vai e nós foi. Como assim, pastor? Não entendi. Eu sou de Vassouras, sou lá de Maçambará, e eu tenho nos meus ouvidos, quando eu passava férias em Maçambará, que o meu avô levantava 3h30, 4 horas da manhã para separar as coisas para ir para a praça vender. Plantava pimentão, plantava abóbora, plantava tomate, e ele ia levar para a praça para vender. Ele levantava 3h pouca da manhã, colocava tudo na carroça, a gente ia para a praça, eu sentado com ele na parte da frente da carroça na ida, porque não tinha lugar na carroça pelas caixas. Quando dava mais ou menos umas 9h30, 10 horas, já tinha vendido tudo. Ele ia na venda. Hoje não tem mais, uma bisnaguinha desse tamanho assim, com 100 gramas de mortadela para cada um. Mortadela, mas na época era mortandela. Sentava eu e ele na traseira da carroça, com a perninha batendo, de costa para os bois. Coração e Campo Belo, brinquinho em brinquedo, os 4 bois. Sabia o caminho de casa. E ali meu avô ia pregando o evangelho para o Zielzinho. E eu aprendi o evangelho no nós vai e nós foi. Que talvez hoje no julgamento familiar, no julgamento ministerial, às vezes nós não damos autoridade devida a determinadas pessoas que carregam uma carga de experiência e verdade de reino, que talvez não tenha a otimização que a gente carrega, a ousadia que a gente tem. Você está me ouvindo? Mas quando abrem a boca tem peso espiritual. Eu não sei você, mas às vezes dá um BO na sua vida, você nem liga para o pastor. Você liga para alguém da sua família que tem referência de autoridade e que às vezes nem sabe do teu dia a dia, mas você respeita porque tem autoridade. E o meu avô era desse. Levantava cedo, eu pegava os bois, levava para um lado, depois dava um determinado horário, trazia para o curral de novo, dava uma determinada hora, culto doméstico. Botava as minhas tias tudo, querendo ou não querendo, podendo ou não podendo, com frio ou sem frio, rola no cobertor, rola na manta, rola no pano de saco, de coisa,
aquele saco de batata. Ora, li o texto, irmãos, eu escuto aqui, ó. Meu avô ia orar, que ele falava, Deus. Quando ele falava a Deus, não me pergunte, minha perna tremia, eu arrepiava todo, eu não entendia nada, eu queria saber o que era aquilo, mas eu sentia a presença de Deus. Aí eu te pergunto, e me perdoe o termo, e essas firulas de hoje? Será que a gente precisa se deixar levar por essa circunstância onde nós somos adestrados e crescemos num evangelho simples que forjou o nosso caráter? E talvez você está sendo forjado até hoje, porque caráter evangélico não tem a ver com tempo de crente, tem a ver com tempo de intimidade. É a mesma coisa de eu e você, com 30 anos de evangelho, a gente tivesse a ousadia e a coragem de buscar o Senhor como a gente buscou quando se converteu. A gente virava uma dinamite na mão do Senhor. Só que a gente entrou na rota. Isso é fogo de palha, isso vai passar. Ou você fica assim, vou cuidar da minha vida, eu quero que Jesus voltar, eu quero ir para o céu. Só que não é assim, o reino não é assim. E Paulo fazendo isso com Timóteo, um líder ousado com todos esses apetrechos que eu falei com você, ele preocupado como que estava o discípulo, ele não estava preocupado como ele estava. Ele entra confrontando maturidade, ele começa a entender que tinha um processo de divisão terrível, porque a igreja estava dividida. Eu sou Apolo, eu sou de Paulo, eu quero Timóteo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e ele no meio, de boa. Só que ele coloca um negócio que talvez você vai achar que eu estou indo contra a palavra, porque são nessas mesmas cartas que a gente sabe, aprende, lê, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, não é isso? Só que aqui Paulo está falando assim, não copia ninguém não, seja autêntico com o Senhor, seja você mesmo, o que você pensa vai diante de Deus, o que você quer vai diante de Deus. Não seja mentiroso com você mesmo, não esteja aquém daquilo que Deus quer de você, exija de você aquilo que você está exigindo dos outros. Aí numa linguagem de Gesiel, posso falar? Para de cuidar da vida dos outros, cuida da sua. Em outras palavras, mas vamos voltar para a Bíblia. Aí Paulo sacode as estruturas de Timóteo. Ponto. Vamos agora para Apolo. Apolo, a situação foi mais nevrálgica. Por quê? Porque lá atrás no texto, quando a gente fala quem é de Paulo, quem é de Jesus, quem é de Apolo, se você estudar depois, pelo menos 2 vezes no capítulo 1 e no capítulo 3 de 1 Coríntios, fala sobre isso. Por quê? Porque havia uma referência de Paulo, só que a referência de Paulo era Cristo. Só que as pessoas não falavam de Cristo por causa de Paulo. Não entendi, pastor. Falava de Paulo por causa de Cristo. Eu não entendi, pastor. Não falava de Cristo por causa de Paulo, mas falava de Paulo por causa de Cristo. Pastor, é a mesma coisa. Não é não, querido. É o teu nome que está em evidência ou o nome de Cristo? É a tua igreja que está em evidência ou o nome de Cristo? Prega-se o homem ou prega Cristo? Prega-se a palavra ou prega essas coisas que a gente tem ouvido nos últimos tempos aí, que tem tudo menos Bíblia? Por que eu falo dessa forma, querido? Porque Paulo também começa a confrontar a Apolo, e Paulo é muito nobre. Por quê? É interessante que ele percebe que a igreja de Corinto estava precisando de referência. Como é que ele está vendo que a igreja está precisando de referência e ele deu uma trauletada no discípulo que ele não precisava copiar ninguém, que ele deveria ser autêntico? Porque às vezes nós não nos conhecemos mais, porque a gente está copiando tantas pessoas que tem gente que está perdendo a sua identidade, e principalmente a identidade espiritual. Paulo, quando percebe isso e ele vê que o povo está precisando de uma referência, se fosse nos dias de hoje,
e não falando mal, até acrescentando como algo bom, até porque eu estou aqui, seria talvez um tempo de uma campanha, 7 semanas, para o povo acordar, para o povo entrar na fé, para o povo se converter, para o povo entrar num processo de libertação de novo, perceber o nível de cura, ou chamar um pregador forte que você conhece, que você tem que quase que brigar na direção da igreja para chamar determinada pessoa, porque você sabe que ele tem uma intimidade com o Senhor e vai trazer algo diferente para o meio da igreja. Ou de repente você vai entrar num nível de oração, ou criar uma situação, não tenho nada contra, e se você quiser ir pode ficar à vontade. Vou subir um monte, vou orar no monte, não sei o que, fica tranquilo, querido. Você ora lá em cima, eu oro aqui embaixo, eu fico tranquilo que Deus responde a minha oração também. Pastor, por quê? Não gosto desse negócio de monte não, filho. Porque se você subir, você tem que descer. Às vezes você anda para Dedéu, 1h30, 2 horas, você tem que voltar depois, ninguém me busca lá em cima. Mas respeito você, quando você for, na hora por mim. Meu nome é Gesiel, preciso da tua oração. Só para quebrar o gelo. Ou seja, Paulo, ele começou a fazer algo igual a gente faz. Traz alguém para pregar, dá uma levantada na igreja. Só que, parênteses, Paulo tinha todo o direito de ter um ciúme deplorável por essas questões. Por quê? Porque ele chega como autoridade, respeitado, ungido de Deus, um conhecimento acima da média, poliglota, entendia do processo religioso, doutrinário, por que não dizer teológico, e a igreja preferindo algumas pessoas. Sabe o que Paulo faz? Quando ele percebeu, e eu vou usar um termo que talvez você vai ficar escandalizado comigo, mas eu só estou transliterando o que eu entendi. Tinha um fã-clube de Apolo. Como assim, pastor? Um fã-clube, ó. Ou não é? Eu quero Apolo. Aí Paulo não podia ficar com ciúmes, se ele era o líder maior. Ele percebeu que tinha um grupo, e se você ler no texto, Apolo foi convocado para um determinado lugar. Ele, Apolo, na sua robustez gospel, ele chegou para Paulo e falou: não quero ir não, tem nada a ver comigo. Na leitura do líder maduro, do líder coeso, do líder que agrega valores e que carrega princípios, ao invés de ele pegar um discípulo problemático e que tinha um grupo de pessoas que formou um fã-clube, Paulo entendeu que o fã-clube não foi ele, Apolo, que montou, não foi ele, Apolo, que vendeu o peixe, não foi ele, o Apolo, que levantou o estandarte e a bandeira de chamar um povo para votar nele, se fosse na linguagem de hoje. Aí o que Paulo faz? Já que lá estão querendo Apolo, então manda Apolo para lá. Posso falar um negócio? Você não precisa brigar pelo espaço em ministério, que Deus sempre vai colocar você aonde o que você é e tem vai suprir a necessidade de uma lacuna na igreja. E às vezes nós nos perdemos no chamado porque eu estou vendo o outro fazer, então eu quero fazer também. Não vai dar certo, filho. Vai procurar outra coisa, a não ser que aquilo que você vai fazer vai agregar valores. Você está aí? Paulo entendeu que Apolo não criou aquilo. Não foi Apolo que criou a divisão. Não foi Apolo que teve a ideia de ser melhor que Paulo, ou de mostrar para o povo que era melhor que Paulo. Porque na verdade Paulo, quem mesmo, querido? Ganhou Apolo para Jesus e ganhou Timóteo para Jesus. Apolo e Timóteo para Paulo, ele não chamava Apolo e Timóteo pelo nome, chamava de filhos na fé. Que eu entendo, aí não sei se eu estou sendo aqui talvez carnal demais. Imagina você chegar na igreja, o teu pastor te abraçar e te apresentar para mim, que sou visitante, ao invés dele falar assim, eu vou falar 3, você fala o teu nome, 1, 2, 3. Ao invés de... gente, você está aí? Fala o teu nome, 1, 2, 3, fala o teu nome. Aí eu falo 1, 2, 3, fala o teu nome, fala 1, 2, 3, não, fala o teu nome. Aí ao invés dele falar teu nome, ele abraça você, põe na minha frente e fala assim, esse aqui é meu filho na fé, e não fala o seu nome.
Só que eu encontro você daqui uns meses, eu não sei o teu nome, mas eu sei, ele está ligado ao pastor Wilson. Ele tem legitimidade eclesiástica, ele tem peso espiritual, ele está debaixo de uma verdade de reino que poucas pessoas têm. Me perdoe a simplicidade, eu sou muito simples. Talvez para quem conhece que eu era irmão do apóstolo, aí vai vir um negócio aí. A Bíblia do meu irmão é diferente, querido. Fico desesperado com ele. Eu tenho isso aqui, eu carrego essa simplicidade aqui, e isso para mim é a igreja. É essa verdade que nós temos que buscar, é essa evidência de reino que nós temos que carregar. Se Paulo chamavam eles de filhos na fé, para encaixar no que eu estou pregando até aqui, o verso 12 fala assim: e acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco. Acabei de falar aqui agora, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Ou seja, ele não quis ir. Mas e aí? Perdeu a unção? Perdeu a autoridade? Perdeu o respeito? Não, ele expôs, não quero ir. Olha aqui para mim, querido. Para de fazer as coisas para agradar os outros. Seja autêntico. Pastor, mas eu não sei. Então ora. Mas eu não sei. Jejua. Mas eu não sei. Chega alguém na igreja de autoridade, põe a cabeça debaixo da mão dele e fala, manda ele botar a mão na sua cabeça e perguntar quem está aí, que de repente aparece alguma coisa. Porque às vezes você é tudo menos o que você é. Ou às vezes você fala tudo menos o que você quer falar. Pastor, mas se eu falar tudo o que eu penso, vai dar a terceira guerra mundial. Quem te disse? Você tem tanta autoridade assim? Paulo começou a corrigir de uma forma coletiva. Já que ele não quer ir agora, irá porém quando lhe ofereça boa ocasião. Bíblia que eu estou lendo, tá, irmãos? Quando lhe ofereça boa. Aqui a linguagem está bonita, erudita, né? Ou seja, eu chamei, eu indiquei, eu sugeri, eu direcionei, eu induzi, mas ele não quis. Se ele não quer, paciência, a obra continua, o reino continua, a palavra continua sendo ministrada. Quem sabe lá na frente ele vai querer ir. Aí quando ele quiser, a gente envia. Presta atenção numa coisa: com toda a autoridade que Paulo tinha, ele não mandava, ele sugeria. Posso continuar? Não vai ficar chateado comigo não? Pergunta a pessoa que está do teu lado assim: você não está mandando muito não? Olha aqui para mim, querido. Boa parte dos problemas que carregamos dentro de casa é alguém que está querendo mandar demais. Porque são poucas pessoas que têm a predisposição de servir, mas são muitos que querem mandar. Paulo fala acerca do irmão Apolo e estava recomendando que ele fosse visitar e que ele não fosse só. Aí eu quero colocar um negócio que eu quero usar literalmente o coração de Apolo para eu e você entendermos o coração de Paulo. Como que Paulo deu liberdade, autoridade, deu espaço, deu clareza, deu total ação de Apolo, dele assumir o que queria, do jeito que queria, e Paulo, com toda a autoridade que tinha, não deu uma trauletada nele. Como é que é isso? Se Paulo não mandava, ele dava a sugestão, e ele entendeu que Apolo não quis ir, então não foi, então automaticamente eu quero começar a pregar agora. Não, mentira.
Paulo foi muito maduro, Paulo foi extremamente autêntico. Pastor, mas peraí, o senhor está falando de Timóteo e de Apolo, como é que o senhor está falando de Paulo agora? Hoje, até pouco tempo atrás, os meus filhos, quando chegavam em algum lugar, eu era apresentado como o pai da Jéssica e do Vinícius. Às vezes eu chego em alguns lugares, parece que eu não sou o pai mais. Só eles que são os filhos. Pastor, eu não entendi. Quando você carrega uma autoridade e aqueles que estão debaixo do teu cajado entendem essa autoridade, eles repetem o que você é sem você ter mandado. Olha aqui para mim, talvez você não saiba, mas você é igualzinho aonde você foi criado. Talvez você, mulher, você faz coisas que a sua mãe faz igualzinho, e tem coisa que você faz que você fica até com raiva, porque você via ela fazer e não gostava. Ou estou exagerando? Às vezes eu estou com a Marta, minha esposa, aí ela fala assim: misericórdia, amor. Eu falei: o que foi, amor? Você falou igualzinho teu pai. O que é problema para ela, para mim é orgulho. A minha esposa falar que eu tive uma atitude igual ao meu velho. Já teve momentos em alguns lugares de eu chorar, de tristeza não, de emoção, porque eu não me vejo fazendo as coisas que meu pai fazia, boas. Pastor, onde o senhor quer chegar? Qual é o nível de referência que você carrega da estrutura espiritual, aí para não ficar tão no céu, da estrutura eclesiástica, da estrutura de discipulado, da estrutura de apacentamento? Por quê, pastor? Porque talvez você que está plantado nessa igreja já teve convivência de pessoas que eram desse ministério e porque por alguma circunstância lógica boa, transferência de cidade, transferência de alguma coisa, ele teve que sair da cidade ou teve que sair da igreja por algum motivo. Eles hoje sabem e honram e agradecem o lugar que estavam, porque aonde estão não é nem 1% do lugar que você está. Aí olha aqui para mim, será que tem que perder para valorizar? Aí eu chego no versículo 13. Por isso que Paulo, com letras garrafais, com esse teor de Apolo, com o teor de Timóteo, crise emocional, crise espiritual, crise no apacentamento, a autoridade abusiva de Apolo, o povo honrando demais um líder, frufru em demasia sobre Apolo, poderia virar misericórdia, de acabar com a igreja, acabar com a estrutura espiritual. Paulo se manteve maduro, mostrou postura espiritual, autoridade de reino. Aí ele vem, aí você vai entender agora: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Aí você entendeu o porquê do versículo agora. Porque se ele não tem essa chamada, a igreja caía por terra. Você está comigo até aqui? Então fale comigo: vigilante, varonil, autoridade espiritual e capacidade de reino. Olha aqui para mim, querido. Se a gente entender isso, o propósito desse congresso vai sair firmado no teu coração hoje. Mas por causa da igreja, também. Mas um congresso com esse não tem a ver só com a igreja, tem a ver contigo. Não tem a ver com a igreja, tem que a ver com a tua casa. Não tem a ver com a igreja, tem a ver com o teu casamento. Não tem a ver com a igreja, tem a ver com a tua postura no trabalho. Porque ser maduro, ser varonil, perseverar na fé, ser firmado na fé,
ter essa ousadia, não de demonstrar uma prepotência, ter uma ousadia de saber de quem você é e onde você está e até onde você pode ir. Isso é ouro. Aí presta atenção numa coisa: por que tem muito líder doente? Porque na verdade existem pessoas ao redor que não querem a cura. Ué, pastor, peraí, então se eu estou doente, o culpado é as pessoas ao meu redor? Não, porque talvez o dia que você resolveu dar remédio, as pessoas não quiseram remédio. Aí você foi guardando, daqui a pouquinho explode. Eu nem quero entrar aqui em pormenores. Que pormenores, pastor? De talvez algum momento familiar, que na tua cabeça, no teu coração, vou colocar todo mundo à mesa, ou marcar um dia, uma reunião, e só eu que vou falar. Até hoje não aconteceu. Vou botar todo mundo dentro do quarto, trancar a porta, só vai sair quando tiver tudo resolvido. Até hoje não aconteceu. E por não acontecer, quem adoece? Quem quer dar remédio. Paulo teve uma postura muito nobre, pois percebendo que a igreja tinha uma certa queda por Apolo, ele mandou Apolo sim. Só que antes de Apolo ir, ele fez questão de demonstrar o quanto ele o amava. Ele tem tranquilidade que, apesar de tudo que estava ao redor dele, guarde essa frase: Paulo não teve ciúmes da honra que as pessoas estavam dando a Apolo. Ciúmes é uma das coisas mais terríveis que tem roubado a fé cristã, a intimidade cristã, o agregar de valores cristãos. Porque nós estamos aqui nessa multidão, se um aqui decidir, não concordo, já deu ruim, filho. E não é o concordar de falar. Talvez você está me ouvindo, vou pegar esse cara lá fora quando acabar. Só que você está olhando para mim e rindo. Você está de boa. Ou seja, você está mentindo para você mesmo. Por quê? Porque se há divisão visível, já deu ruim. Mas e a divisão interna? Casa dividida? Não vai. Casa dividida? Não cresce. Casa dividida? Não conquista. Você está aí, filho? Eu estou pregando o que você já sabe. Não estou trazendo nada novo. Sou muito simples do que prego. E eu sei que eu estou falando e o Espírito Santo está ministrando no teu coração e está ajustando alguns valores internos aí, que quando você ajustar isso, vai resolver a sua casa, seu casamento, a sua autoridade, a sua unção, a carga de unção que você carrega nos teus lombos engrossa quando você entende o teu posicionamento, não abusivo, não autoritário, não de imposição, mas de servir, de se posicionar. Ou seja, qual é o contexto? Divisão, comparação, competição. Paulo, em um posicionamento de maturidade, ele fez cair por terra todos os argumentos que o inimigo estava lançando sobre o coração da igreja e da comunidade. Isso é ouro. A capacidade de um homem, nas mãos do Senhor, o que ele pode fazer. Eu preciso caminhar para o final, senão a gente fica aqui e não é por muito falar. Seja vigilante, quer dizer, permaneça alerta. Está falando sobre a alma dele, ou seja, não significa simplesmente permanecer em alerta por algo visível. Por quê, pastor? Porque o inimigo está sempre por perto, ele está sempre ao redor, como diz a palavra. Ele sempre, presta atenção, você já sabe, mas me permita reforçar isso na tua mente, para você sair daqui convicto e vigiar. Ele, o inimigo, sempre vai atacar você naquilo que você já sabe onde é a sua fraqueza. Pastor, eu não tenho esses negócios não. Vai orar, filho. Vai orar, eu tenho. Pastor, fala aí. Vai orar mais, rapaz. Você acha que eu assim, de graça, confessar para você? Choro diante de Deus todo dia. Mas por quê, pastor? Porque você também tem, meu irmão. Todos temos.
Eu chego a pensar, depois o pastor Luiz põe a mão na minha cabeça, que se nós não tivéssemos, a gente nem voltava para o culto. A gente ia achar tão crente, tão santo. Eu acho que Jesus ia ter que se prostrar na nossa frente. Aí Deus sempre deixa um espinhozinho. Você está aí, filho? Você tem, não tem? Faz assim, não precisa responder em voz alta, não. Porque tem, filho. Pastor, você está me ofendendo? Estou não, camarada. Porque se você está dizendo que não tem, você acabou de confessar que tem. Por quê, pastor? Você já mentiu. Você falou que não tem. Porque tem. Se o inimigo está sempre perto, Paulo está dizendo sobre isso o quê? Que apesar de tudo isso, estejam vigilantes, estejam alerta, estejam atentos, fale do que é santo, converse do que é santo, entre na maturidade, permaneça numa postura plena de coesão espiritual. Agora preste atenção numa coisa. Se você analisar o texto, parece que é um texto autoritário, numa linguagem de congresso de homens, uma palavra para homens. Aí, por favor, tenha maturidade para você entender o que eu vou falar aqui agora. O que Paulo, na sua ousadia, ele estava colocando o seguinte: portai-vos varonilmente. Aqui claramente me perdoe a linguagem, não estou aqui estufando o peito como se eu tivesse autoridade abusiva para falar com você, não, e principalmente com os homens. Eu estou me incluindo. Ele está dizendo o seguinte: haja ou hajam como homens. Mas por quê, pastor? Quer ver o negócio? Não está faltando um homem hoje? Precisamos usar uma pergunta dessa que responde só as mulheres. Agora, o detalhe é elas responderem de olhar ao redor e não ter homem. O pior é quando ela responde e está com o homem do lado. Eu posso falar, sou visitante. Depois vocês se viram que sou pastor. Pastor, mas como assim? Porque quem escuta um negócio desconfortável desse e está resolvido, ele ainda estufa o peito e fala: ó, não é comigo. Ainda tira onda. Agora, se tem uma regênciazinha aí, meu irmão, pergunta quem está aí, meu. De repente você vai assustar. Pastor, como assim? Irmãos, às vezes eu passo por determinadas situações, não era para passar. Pastor, pode ficar endemoniado? Acredito que não, mas eu já expulsei demônio de pastor. Um líder autêntico na igreja pode ficar endemoniado? Não, mas eu já expulsei demônio desses líderes. Está assustado? Pastor, que palavra é essa? Palavra de alerta, filho, vocês botaram o tema. Não, mas o alerta aí é vigiar a fé, é vigiar o... Não, meu irmão, é vigiar você. É olhar no espelho e gostar de você. E se não está gostando, entra na frente do espelho e mete a língua em você, filho. Conserta esse negócio. Chama você de tudo quanto é nome, até você se converter. Prega o evangelho para você. Faz apelo para você, levanta a mão para você. Se converta, filho. Por quê, pastor? Porque é isso que Paulo está fazendo, é isso que Paulo está fazendo com a igreja. Por isso que a gente acha ele prepotente às vezes. Só que eu não sei se nós, não estou falando da congregacional, estou falando da igreja de Cristo. Se a igreja de Cristo atual suportaria um dia do cajado de Paulo. Me perdoe a ousadia. Não sei se o Projeto Vida suportaria um dia, para não ficar achando que eu estou falando de você, um dia do cajado de Paulo. Por quê? Porque às vezes a gente aceita coisas que não precisava aceitar. Verso 14: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Deixa eu te falar um negócio, e por favor me entenda. Se você perguntasse assim, se eu tivesse aí sentado com você, e tivesse outra pessoa, tivesse o pastor pregando esse texto, e ele perguntasse assim: o que para você foi essa conversa de Paulo com a igreja de Corinto, que na verdade
colocou em evidência Timóteo e Apolo, eu ia falar assim: uma bomba atômica. Você quer rir de mim? Vamos ver se você vai lembrar. Isso aqui para mim é igual o Popeye comendo espinafre. Só meia dúzia que riu, os outros não sabem. Como assim, pastor? De receber uma potência de reino, de entender onde eles estavam, por que estavam, qual era o chamado, qual era a evidência, qual era o discipulado, qual era o apacentamento, qual era o ensinamento. E eu não vou abrir mão de tudo aquilo que eu recebi do meu líder. Eu não vou brincar com as coisas de Deus. Pronto. Pronto. Ele termina a carta num padrão altíssimo, chamando à existência o amor pela igreja, o amor pelas pessoas. Irmãos, de boa, nós como igreja, nós estamos amando as pessoas como de fato deveríamos? Pergunta só. Será que o amor que nós temos, será o culto que a gente fez ao Senhor aqui hoje, com as evidências de reino, isso de fato tem peso na nossa linguagem para aqueles que nos ouvem? Ou é uma linguagem prepotente, abusiva, autoritária, impulsiva, ao invés de ser amorosa, bondosa, generosa? Até porque, eu sempre afirmo, só tem generosidade quem um dia experimentou generosidade. Porque até que não é. Quer escandalizar? Sou pastor, 300 anos. Às vezes dá um B.O. na igreja. Aí vem, como é que é o teu nome? Vem o Ricardo: pastor, mas você não está vendo o Wilson? O Wilson é isso, o Wilson é aquilo. Só que eu sei do problema do Wilson. Só que está o Ricardo, o Wilson está lá quietinho na dele, de boa. Na hora do culto, bonitinho, cheirosinho, engomadinho, na boa. E tal, Ricardo: pastor. Irmãos, até hoje eu não errei. Eu quero errar. Eu chego para ele e falo: qual é o teu pecado, camarada? Não, pastor, qual é o teu pecado? Por quê, pastor? Porque quem tem disponibilidade para acusar e ser incisivo na acusação, está carregando um peso de pecado dentro de si que não tem coragem de confessar. Então ele quer ver o irmão ferido, sendo arguido, para não dizer expulso, para não dizer exposto, passando vergonha. Sou muito caseiro. Hoje eu tive uma situação no ministério seríssima. Hoje pela manhã, no trabalho, resolvendo por telefone, na hora do almoço. Aí esse irmãozinho perguntou: pastor, mas a igreja está sabendo disso tudo, eu estou com vergonha aqui no senhor. Eu falei: rapaz, quem te disse que a igreja está sabendo? Não, está sabendo sim. Eu falei: quem te disse isso? Aí eu falei: Senhor, me dá uma estratégia. Aí eu peguei e falei: fulano, nos últimos 2 meses, eu quero que você esteja íntegro, verdadeiro, extremamente sincero comigo. Se eu te perguntasse algum problema que a igreja teve nos últimos 2 meses, o que vem na tua mente? E teve problemas sérios. Aí ele ficou: não, eu não sei porque eu não estou envolvido em fofoca. Eu falei: vai orar, rapaz. Você não sabe porque não chegou aos teus ouvidos, mas eu sei. E da mesma forma que não chegou os outros problemas nos teus ouvidos, não vai chegar o seu nos ouvidos deles. Por quê? Porque tem pastor. Posso continuar? Estava indo tão bem, né? Por que a gente se posiciona na igreja cuidando dos nossos, ao invés de ficar preocupado com os outros? Por quê? Pastor, não estou gostando disso não. Quando você vê um gênio, você admira. Quando você vê um homem de caráter, você quer ser igual a ele.
Nós temos que sair da rota de admiradores e buscar ser pessoas mais autênticas na presença do Senhor. Você que é de Volta Redonda, tem um obelisco lá na Praça Brasil. Eu poderia usar esse obelisco, mas eu cutuco num negócio mais sério. Talvez você vai achar até que é idolatria da minha parte, mas na nossa nação, lá no Rio de Janeiro, tem lá a estátua que eles falam que é do Cristo Redentor. Pelo menos é conhecida assim, mas para nós é uma estátua, é uma imagem. Mas me permita a colocação aqui. Nós estamos no período de inverno. Provavelmente algum de vocês, se foi lá para a Baixada ou foi lá para o Rio de Janeiro, chegou lá nesses últimos dias aí e não viu a estátua, porque a serração está baixa, está frio. Um dia qualquer choveu, um dia qualquer um sol quente. Só que não importa, está aquela estátua lá, está o obelisco aqui na Praça Brasil. Por quê, pastor? Porque estátua tem a ver com o caráter, não muda, não está na predisposição do tempo, ele é e pronto. Você está aí, filho? Parece que é bater na mesma tecla, mas a gente tem que voltar a um consenso de igreja que, da mesma forma, não elogio barato, tá, pastor? E de eu chegar aqui, encontrar teu pastor e lembrar de 30 anos atrás, e tá ele do mesmo jeito, pregando a mesma coisa. Porque sabe qual é o barato do Evangelho? Você passar por inúmeras circunstâncias, mas você está firme no teu caráter. Porque gênio você admira, pessoas de caráter você quer ser igual a ela. O que você está imprimindo no coração das pessoas? Um dia Deus chegou para Noé, lá em Gênesis capítulo 6, no verso 8, que eu acho esse versículo um negócio fabuloso. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aí tem uma versão que é doideira, que é assim, escute isso: mas Noé era diferente, e o Eterno gostou do que viu em Noé. Caráter. E hoje a igreja de Cristo está precisando de homens e mulheres de caráter, posicionamento. Pastor, e aí? E aí, querido? Que um homem ou uma mulher de caráter sabe. O ser mais inteligente que existe depois de Jesus é Satanás, mas ele não tem sabedoria. Que o Senhor tenha misericórdia do que eu vou falar. Santidade, verdade, justiça, e fale assim comigo, mais amor. Me perdoe o abuso de autoridade. Levante as suas duas mãos. Fala assim: Senhor, me capacite como teu servo. Eu preciso amar mais minha casa, minha família, minha igreja, meus líderes, as pessoas. Se você conseguir ficar com a mão estendida só mais um pouco, eu termino dizendo o seguinte: se apegue aos seus deveres mais do que a sua reputação. Não se preocupe com conceitos, famas, renome, ponderação. Seja um homem de palavra, seja uma mulher de palavra, cumpra os seus deveres, reflita no caráter de Cristo. Ache alguém na igreja, por mais que ela não seja perfeita, mas busque alguma referência na sua vida para que você cresça na sua fé. Cumpra o ideal de Cristo para que a igreja possa crescer. Só que escute algo com a tua mão levantada: o ideal é
quanto mais a igreja cresce, o líder diminui, porque se a igreja cresce e o líder diminui, Jesus aparece. E você com as mãos estendidas, eu quero profetizar isso. É isso que o Senhor vai fazer na sua casa. Talvez você não vai aparecer tanto, mas a palavra que você tem carrega vai. Talvez você não vai ser honrado, mas o Cristo que você tem vai ser honrado. Talvez você não vai ser tão ouvido, não tão bem quisto, porque talvez o teu jeito de ser, de falar, de ponderar as coisas não é tão assertiva, mas o Cristo que você carrega e na qual você é templo do Espírito Santo dele, do Espírito dele, vai sobressair nos lugares necessários, principalmente aos da tua casa. Principalmente aos da sua casa, para que a verdade de reino venha sobre a sua vida. Pode abaixar a tua mão. Que toda mentira caia por terra, que toda ofensa, eu poderia dizer ofensa espiritual, para ficar bonito, não, toda ofensa gospel, toda ofensa de igreja, toda ofensa de ministério, a gente respeitar e amar o outro pelo aquilo que ele é, por aquilo que ele faz, não exigir fazer dele algo que eu quero ou que eu sou, ou aquilo, eu sempre vou exigir de você que você faça algo que eu não consigo fazer. Pode guardar isso no teu coração, porque aquilo que você faz que eu não consigo, eu não coloco em evidência, mas aquilo que eu vejo que você não sabe e não quer fazer, eu exijo de você, que eu me mostro melhor, sendo que o Evangelho é o contrário. Honra, levanta, libere bênção, libere unção. Há dias atrás eu ouvi uma frase que me doeu muito. Doeu no que diz respeito ao apacentamento. Um obreiro, um líder, um crente, um servo, um discípulo que tem a predisposição de mentir, ele pode ser qualquer coisa menos obreiro. Isso mexeu na minha estrutura, porque às vezes a gente pensa na mentira de mentir em palavras, e às vezes a gente mente em atos, em aceitações. A gente aceita, mas não está aceitando. A gente concorda, mas não está concordando. A gente admite, mas não está admitindo. Que essa noite o Espírito Santo de Deus ajuste, nos ajuste. Não estou impondo sobre você, eu me incluo junto, me incluo com você. Nos ajuste como crentes, como homens, como mulheres, e que sejamos vigilantes, e vamos amar uns aos outros, e vamos submeter com maestria, com hombridade, com caráter de Cristo, as autoridades que Deus tem colocado sobre nossas vidas. Se você recebe, querido, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 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 Eu não conheço todos, então eu sou muito tranquilo. Talvez eu vou fazer uma pergunta que não vai ter nenhuma resposta direta, porque não faz parte do teu contexto, mas eu não conheço você. Talvez pela leitura visível eu possa entender que você já está incluído no seio espiritual. Feche os teus olhos. Quero fazer só duas perguntas. Uma é: se você entrou aqui e nunca confessou Jesus publicamente. Publicamente, pastor, como é que é isso? É de você ser visto, inserido a um contexto de pessoas que amam o Senhor, que adoram o Senhor, que louvam o Senhor. Em outras palavras, ser igual o teu irmão em Cristo, ou a pessoa que te convidou,
ou circunstâncias que você talvez até ontem achava ridícula e hoje você está querendo fazer parte porque mexeu com a tua estrutura física, emocional, espiritual, e você entendeu hoje: eu preciso aceitar Jesus na minha vida, e entrar nesse nível de confronto que esse pregador ministrou aí, que eu entendo que tem muitos Paulos ao meu redor e eu não estou entendendo o porquê de tantos Paulos me aconselhando, me confrontando e querendo me ajudar. E para você ser inserido nesse processo, desse manto espiritual, o primeiro passo é aceitar Jesus no coração. Se você nunca fez isso, do jeito que você está, é só você daí, aonde você está, você levante a sua mão, que o ato de você levantar a mão, você está dizendo: eu quero aceitar Jesus no meu coração. Tem alguém? Outra pergunta é: talvez um dia você aceitou Jesus, se converteu, teve um pastor, uma igreja, um líder espiritual, um guia espiritual sobre a tua vida, mas por alguma circunstância que nós não queremos saber, você debandou, aprontou todas, desviou mesmo, enrolou a vida. Só que Deus se engraçou contigo, te trouxe aqui hoje e você entendeu: eu preciso voltar, eu não posso continuar do jeito que eu estou, que vai dar ruim, já deu ruim. E eu entendo que eu preciso desse Jesus que esse povo prega, que eu já conheço, mas eu desdenhei e quero voltar. Se você quer voltar para Jesus, é só levantar sua mão também, que eu vou orar por você. Mas me permita algo, debaixo do cajado do teu pastor, e louvo a Deus por ter esse espaço e poder pastorear você por 40 minutos, 1 hora. Se você entrou aqui hoje, foi convidado para vir a um congresso, que a chamada em si já era um confronto, e você nem imaginava o que você ia ouvir e ser confrontado. Eu preciso da tua maturidade agora. Não se preocupe com ninguém. Se você está abraçado com alguém, está aí se aconchegando por causa do frio, até deixa o teu irmão de lado, para ele nem perceber que você vai se mexer por um acaso. Eu preciso orar por você agora, e ninguém vai te julgar, ninguém vai te apontar. Esse congresso, ou essa chamada espiritual, ministerial, se tem um propósito, o primeiro propósito é para essa igreja. Então tem a ver contigo. Por mais que você talvez não faça parte desse arraial aqui, mas você está inserido debaixo desse cajado congregacional. E você entendeu: pastor, eu tenho algumas coisas que precisam de um ajuste. Eu preciso que essa palavra de Paulo venha ao meu coração e cadencie algo diferente de Deus na minha vida, porque não está dando não, pastor. Eu estou indo, estou empurrando, mas tem hora que vai, tem hora que não dá, e eu preciso de ajuda. Alguns conseguem me ajudar, outros não conseguem. Às vezes eu procuro pessoas, mas as pessoas não falam de fato que toca em mim. Só que hoje Deus se engraçou contigo e te trouxe aqui. Repito, ninguém vai te julgar, ninguém vai olhar para você, é você e Deus. Se é você, preste atenção, você não vai levantar a mão e ficar com ela estendida não, a não ser que você queira, mas você vai só sinalizar: pastor, eu quero oração, eu preciso desse algo mais, eu preciso desse agir do Espírito, eu preciso desse mover, desse ajustar do cajado na minha vida. Eu preciso ser mais autêntico, mais homem de Deus, mais mulher de Deus. Eu preciso tocar as pessoas e o meu toque ter evidência, não por uma firula espiritual ou ministerial ou eclesiástica, porque eu quero ser homem de Deus e mulher de Deus. Se é você, repito, ninguém vai te julgar. Você só levanta a mão e abaixa, que eu daqui estou te olhando, eu vou orar por você. Se é você, só levante e abaixa. Amém, amém, amém. Pode abaixar. Amém. Pode abaixar. Por mais que você esteja levantando meio sem jeito, sem graça, é você e Deus. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa ação estratégica desse congresso, pelas palavras que foram ministradas aqui sábado, ontem e agora. Nós somos gratos a Ti. Essa igreja é Tua, Pai. Esse cajado está contigo.
Existe um rebanho, um arraial, um povo, uma comunidade, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres teus, ó Pai, que querem te honrar em tudo. E aprove, ó Deus, tu preparar esse tempo de ajuste nessa igreja. A minha oração, Pai, por esses que levantaram a mão, ou até outros que não levantaram, mas estão impulsionados no entendimento que alguma coisa interna precisa ser mudada, para que aquilo que mudar no interno vai aparecer no externo. Que tu dê autoridade, Senhor, tu dê firmeza na fé, tu dê capacidade de reino, intimidade contigo, amor pela palavra, mas principalmente amor pelas pessoas. Que essa igreja entre, Senhor, numa verdade de reino jamais vista, não por uma pretensão eclesiástica, mas por entendimento, Senhor, que existe um lugar onde a tua palavra é verdade, onde a sua palavra tem peso, onde existem pessoas que num prazo curto de tempo que elas chegam, elas se submetem ao cajado da tua palavra, porque aprendem a te amar, aprendem a te honrar e aprendem, Senhor, a ir e pregar o evangelho a todos que necessitam, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, obrigado pelo privilégio, que o Senhor, através do Espírito Santo, possa completar em cada coração essa conversa que tivemos aqui. E o gostoso disso é quando a gente deixa encontrar guarida de fato em nossos corações. E eu peço, por favor, Senhor, que essa palavra fique martelando na tua cabeça por um bom tempo, e que você ajuste os teus passos para que o Senhor cresça e a gente diminua e o reino dele prevaleça em todo o tempo. Amo vocês. Obrigado. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.